Olá, eu quero convidá-los para mais uma aula. Eu vou dar sequência à aula que eu estou trabalhando sobre competências do Enem. Já trabalhei a competência 1, 2 e 3 e hoje vou trabalhar com vocês a competência 4, a competência 4 de correção da redação Enem. Fique comigo. Muita gente não tem paciência de trabalhar essa parte mais teórica da redação, mas isso é um grave erro. Você deve compreender a banca. Quanto mais você sabe sobre a banca, mais você tem chance de dominá-la. E eu tenho certeza que você está sonhando aí com a nota máxima, com a nota 1000. Na competência de hoje, a competência 4, nós vamos falar sobre os mecanismos de ligação, que é chamado de coesão. A coesão trabalha exatamente com essa estruturação do parágrafo. A coesão, ela garante uma paragrafação correta, tecida. Quando se fala de tessitura, não há aqueles impedimentos na hora do discurso. A coesão, ela diz respeito tanto à união entre os parágrafos e dentro dos parágrafos unindo os períodos também. Sempre tem esse trabalho de tecer. Aí você vai dizer, mas professora, somente entre os parágrafos e entre os períodos? Não, a coesão também ela está presente na construção das frases. Ou seja, é um assunto importantíssimo. Mas é claro que a banca ela tem ali a forma como ela vai avaliar esse tipo de elemento. E você deve ficar atento. Cada banca tem uma forma de avaliar a coesão. Mas antes de falar exatamente como a banca vai te avaliar, vamos analisar alguns tipos de coesão. Primeiramente, nós temos a chamada coesão referencial. Entre essa coesão referencial, ou seja, ela faz referência a um elemento, ela se subdivide na coesão por uso de formas gramaticais e na coesão por uso de formas lexicais. Não é somente aquele uso dos operadores argumentativos, como eu já coloquei em algum momento em um modelo de redação que eu fiz numa aula anterior, não somente aquele operador argumentativo como o portanto, que é um conectivo conclusivo, um ademais, que é um conectivo aditivo, além disso, todavia, que é um conectivo adversativo. Esses aí são os operadores argumentativos, mas existem outros tipos de coesão. É um assunto vasto. Claro que está longe de eu conseguir trabalhar todo o elemento aqui chamado coesão. Eu vou trabalhar em algumas aulas a questão da coesão, já comecei. Inclusive, existe uma aula que eu trabalhei, que eu falei sobre o paralelismo coesivo. É muito interessante. Neste canal, eu não trabalho somente a redação do Enem. Eu trabalho todos os tipos de redação. Tanto, se você está interessado em várias bancas, você deve assistir aqui as minhas aulas, que elas com certeza vão te ajudar. Mas voltando aqui para a coesão referencial, uma das formas gramaticais de coesão é quando nós substituímos pelas chamadas proformas. O que é uma proforma? São pronomes, verbos, advérbios e assim por diante. No seguinte exemplo, o cidadão tem direitos fundamentais, vírgula, porém, ele não utiliza quando precisa. Nesta frase aí, você vai dizer, professora, já sei. O porém é uma coesão. É verdade, o porém é uma coesão. Mas não é a proforma que eu estou falando aqui. O porém é um operador argumentativo. A proforma que nós temos aqui é o ele, o pronome pessoal. Ele retoma quem? Cidadão. Retoma de forma anafórica. Ai, ainda tem esse negócio de forma anafórica? Sim. Quando nós temos na coesão uma anáfora, significa que eu retomo um elemento que eu já falei, que ficou aqui atrás, no outro período, ou na outra frase, ou na outra oração, ele é anterior.
Então é de forma anafórica. Quando eu vou me referir a um elemento posteriormente, é a forma catafórica. Catáfora para frente, anáfora para trás. Mas aqui, quando eu substituo por este pronome, é uma proforma. Então você já sabe que uma proforma são os pronomes, verbos, advérbios e outras formas gramaticais. Uma outra forma também dessa coesão referencial é a definitivação. Nossa, o que é isso? Definitivação. Definitiva é quando eu uso o artigo, o artigo definido, indefinido, OA, OS, AS, uma, uns, umas. Vamos a um exemplo. Quando eu digo Madeleine é um caso de violência infantil. Ponto. A criança desapareceu. Observaram que eu falei e também criança. Claro que criança eu retomo de uma coesão, quando eu retomo criança por Madeleine, mas depois nós vamos ver o que tem esse sentido de criança, o que é esta coesão. Mas aqui este a criança, eu estou especificando, eu estou definindo. É a mesma forma quando eu digo um homem estranho descia a ladeira. Um é artigo indefinido. E neste caso eu não estou dizendo com precisão quem é o homem. Agora, quando eu me refiro à ladeira, eu já defino, é uma precisão. Esse tipo de elemento é também coesão. Neste caso aqui, uma coesão referencial por uso de formas gramaticais. Já vimos algumas proformas, como verbo, advérbio e pronome, agora os artigos. Outra forma é a elipse. Aí você vai me dizer, professora, a elipse é uma figura de linguagem. É uma figura de linguagem. Mas a elipse também ela é usada como omissão. E sendo figura de linguagem, ela é uma figura de linguagem de construção. Ela é bem-vinda, porque ela vai omitir um termo que no contexto já está subtendido, que nós entendemos, seja pela desinência verbal, ou porque no uso, já usei anteriormente, depois eu omito, que muitos gramáticos chamam de zeugma. Um exemplo, o governo federal deve providenciar melhorias aos cidadãos, vírgula. Já o estadual, quando eu digo já o estadual, o que foi que eu omiti? O governo, que eu falei anteriormente, governo federal, e quando falei de governo estadual, eu omiti a palavra governo. Muitos gramáticos separam a elipse da zeugma, outros não. A zeugma é quando eu omito um termo que eu já falei anteriormente. A elipse é quando eu omito um termo que eu ainda não falei. Mas a maioria dos gramáticos só falam elipse. Outra forma gramatical são os numerais, o uso dos numerais. No exemplo, apesar de ser um país rico, 125 milhões de pessoas vivem em insegurança alimentar. Quando eu falo 125 milhões, eu estou usando aí o numeral em referência a pessoas que vivem em insegurança alimentar. Eu estou fazendo uma referência. Por isso a coesão referencial. Outra forma de coesão referencial por uso de formas lexicais. A primeira, nós temos a relação de sinonímia. É muito importante procurar sinônimos. Os meus alunos vivem procurando sinônimos. Eu acho legal. Inclusive, quando nós estamos nas oficinas, sejam nas oficinas online ou na oficina lá onde eu trabalho, no cursinho, eles sempre procuram por sinônimos. E aqui eu quero dizer o seguinte para vocês. Um sinônimo é uma palavra semelhante, não significa que seja uma palavra igual. Mesmo que você consulte um dicionário ou mesmo a internet, você deve verificar se há adequação vocabular para aquele sinônimo que você foi atrás. É importante verificar isso. Quando eu tenho aqui a palavra pessoas, que eu posso substituir por sociedade, nação, indivíduos, povo e assim por diante. Outra forma de coesão é a relação de hiperonímia. Então, aqui eu tenho o hiperônimo e o hipônimo. O hiperônimo é o termo geral. Eu tenho a palavra instrumento, é um termo geral. Se eu digo alicate,
agulha, martelo, eu estou especificando, são os hipônimos. Então essa relação de hiperonímia e hiponímia também é forma de coesão. Eu estou utilizando termos ali que pertencem a um campo geral. Outra forma são os nomes genéricos. Eu acho interessante esse uso dos nomes genéricos, principalmente quando eu coloco o chamado encaminhamento argumentativo. Onde que há este encaminhamento argumentativo? Na introdução. A introdução, nós devemos fazer a apresentação do assunto, depois a tese, que é o ponto central, a minha ideia central da redação, e eu vou dizer para o leitor como eu vou argumentar, que é o plano de desenvolvimento. Nesse plano de desenvolvimento, eu posso escolher um encaminhamento argumentativo. Como seria esse encaminhamento argumentativo? Quando eu digo logo, cabe avaliar os fatos relativos a esta problemática. Fatos, isso é um nome genérico. Coloco fatos, situações, problemas, tudo isso dá uma ideia de um nome genérico que mais tarde eu vou retomar nos meus argumentos. Bem interessante, não é mesmo? Mas, por último aqui, ainda em relação ao uso de formas lexicais, nós temos as nominalizações. Não gosto muito deste tipo de coesão, mas é coesão. Como é isso? Os alunos sempre me perguntam, professora, se de repente eu colocar o verbo fiscalizar e depois eu retomo com o substantivo fiscalização, tá correto? Vai ser repetição? Olha, é coesão. É uma forma de coesão. Eu uso o verbo e depois eu transformo num substantivo. A mesma coisa ali, nomear o verbo. Depois eu não quero falar o verbo, eu digo nomeação. Eu usei um substantivo no lugar do verbo, tem o mesmo radical. Eu acho feio, eu acho que empobrece o texto, mas é uma forma de coesão. Não posso dizer que está errado, eu sempre digo para o aluno desta forma. Aqui nós vimos a coesão referencial, que é dividida nas formas gramaticais e nas formas lexicais. Ainda nós temos a chamada coesão sequencial. Eu me interesso muito pela coesão sequencial, porque ela é muito importante para tanger o texto, para mandar o texto seguir. Mas ela também existe aqui uma subdivisão. A que eu mais gosto da coesão sequencial, gosto muito do uso dos operadores argumentativos, dos encadeamentos mesmo, tanto por meio das orações, ou, como eu já falei, pelo uso dos operadores argumentativos. Mas existem outras formas. Por exemplo, tem a sequenciação parafrásica. O que é isso, né? Parafrásica. Então, eu tenho aqui, quando eu uso um termo, o mesmo termo repetidamente. Aí você vai dizer, ai professora, e pode repetir o mesmo termo? Não na redação dissertativa. Mas, por exemplo, uma coesão nós não usamos somente numa dissertação. A coesão ela está presente em todos os textos. E eu estou falando aqui de coesão de forma geral. Tem aquele poema do João Cabral de Melo Neto que ele diz, um galo sozinho não tece amanhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe um grito, que ele o lance a outro, de um galo que pegue um grito e lance a outro galo. Gente, é muito galo, né? Galo para cá, galo para lá, ele vai repetindo os mesmos termos. O João Cabral de Melo Neto, quando ele faz a poesia, ele quer mesmo repetir o termo galo para dar a ideia ali do galinheiro, quando o galo acorda e tudo mais. Dentro da poesia é um recurso maravilhoso. Na dissertação, não. Na dissertação a gente deve evitar esse tipo de coesão. Outra forma ainda parafrásica é a mesma estrutura sintática. Nós temos um poema que é do Drummond, que ele diz, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse, a valsa vienense, ó, se você, está repetindo o mesmo termo. O que é isso? É uma coesão. Isso aí também existe uma figura de linguagem que se chama anáfora, é quando a repetição é no início da frase, da oração. É esse tipo de repetição que é coesão. Aí você me pergunta, posso usar na dissertação? Eu digo, é melhor evitar. Já li bons autores que utilizaram em dissertação, mas ele não estava trabalhando uma dissertação de vestibular.
Quando se está trabalhando uma dissertação de vestibular, é diferente. Você tem uma banca ali para examinar, tem também essa banca que ela tem um estilo diferente, que ela coloca o estilo dela, como ela vai avaliar. Então, temos que evitar alguns tipos mesmo. Outra forma é o recurso fonológico. O mesmo recurso fonológico, a rima, que também não é bem-vinda na dissertação. A rima ela é bonita na poesia, mas na dissertação, que é o texto em prosa, não. Nós não fazemos. Também, dentro da coesão sequencial, nós temos a chamada sequenciação frástica. A parafrástica e a frástica. Na frástica, nós temos a manutenção temática. O que é isso? A manutenção temática é quando nós trabalhamos termos do mesmo campo semântico. Está falando de um texto que você faz referência a um roubo. Então, quais são os termos do mesmo campo semântico de roubo? Delegacia, policiais, viaturas. Então, isso aqui é manutenção temática. Por fim, nós ainda temos duas, nós temos o encadeamento por justa posição, quando nós usamos as orações subordinadas, principalmente as adverbiais e as adjetivas. Preciso trabalhar as orações para ensinar isso daqui. Em uma outra aula eu retomo. Mas o uso das orações adverbiais, e quando elas são subordinadas, sejam elas desenvolvidas ou reduzidas, elas também são formas de coesão, principalmente as reduzidas. E por fim, nós temos o encadeamento por conexão, que são os operadores argumentativos. Aqui eu quero dar uma informação a vocês que no Enem, o Enem ele cobra esses operadores argumentativos, que são eles as conjunções, todos aqueles operadores que nós colocamos entre um parágrafo e o outro, entre um período e o outro, as conjunções adversativas, as conjunções aditivas, as conjunções conclusivas. O Enem abanca em pelo menos 2 momentos entre os parágrafos e um momento dentro dos parágrafos. Mas é claro que você não pode errar o valor semântico da coesão. Coesão está pedindo ali uma oposição, que é a conjunção adversativa, e você coloca uma aditiva, que é a adição. Não pode errar o valor. Tomar muito cuidado com o uso do onde, pronome relativo, que ele se refere a lugar. E muitos alunos usam de forma incorreta. Esses conectivos, em relação ao valor semântico deles, a banca penaliza. A falta de tessitura, no geral, também. Mas tem alguns momentos em que a banca cobra e também alguns conectivos em que a banca não aceita como conectivo, para contar como conectivo. O conectivo a priori, a posteriori, ela não vai contar. Alguns advérbios ela não vai contar. E assim por diante. Nós temos aqui o texto da Raíssa Fontoura, que no Enem de 2020, com o tema O Estigma da Associação às Doenças Mentais na Sociedade Brasileira, ela é do Mato Grosso do Sul, ela tirou nota 1000. Nós vamos ver os conectivos dela. Vamos ler rapidamente. De acordo com o filósofo Platão, a associação entre a saúde física e mental seria imprescindível para a manutenção da integridade humana. Você observa que ela começa com de acordo com. Eu não gosto quando o aluno começa a introdução com esse de acordo com, segundo fulano de tal, dá uma ideia de quebra. Não é que esteja errado, fica feio o texto mesmo. Mas esse de acordo com é um conectivo, que eu não acho aconselhável começar uma introdução com ele. Existem formas mais bonitas de se começar um texto. Quando ela diz nesse contexto, o que ela fez? Ela retomou o período anterior e ela fez uma sequência para o período posterior. Este conectivo é um dos conectivos que o Enem ele conta como operador argumentativo. Ela faz a sequência. Elucida-se a necessidade de maior atenção ao aspecto psicológico, o qual, além de estar suscetível a doenças, também é alvo de estigmatização na sociedade brasileira. Também é um conectivo, é um operador argumentativo que une dentro do período. Ponto dela aqui, tal discriminação, esse tal, ele é marca de oralidade, mas o Enem aceita o tal quando ele é um pronome demonstrativo, como é o caso aqui
Tal discriminação está acompanhando o substantivo discriminação. Ele está no valor do esse, este. Tal discriminação é configurada a partir da carência informacional, concatenada à idealização da vida nas redes sociais, o que gera a falta de suporte aos necessitados. Você verifica que eu assinalei aí a vermelho este o que equivale àquele que. Este o, que equivale àquele, é um pronome demonstrativo. E o que, um pronome relativo. É coesão. E no último período ela diz, isso mostra que esse revés deve ser solucionado urgentemente. Isso, apontando para o período que ficou. Ela costura o texto, ela coloca todos os conectivos. No próximo parágrafo dela, bem grande aí, por sinal, ela diz, sob essa análise, ou seja, retoma de uma forma geral, é necessário salientar que fatores relevantes são combinados na estruturação dessa problemática. Esse, essa, desse, dessa, tudo isso é conectivo. Dentre eles, ela retoma, faz uma sequência, observa que ela usa aqui uma proforma, que é o uso do pronome pessoal eles. Destaca-se a ausência de informações precisas e contundentes a respeito das doenças mentais, as quais muitas vezes são tratadas com descaso e desrespeito. Essa falta de subsídio, essa pronome demonstrativo que retoma o que falou anteriormente, ela sai costurando. Falta de subsídio informacional é grave, visto que impede que uma grande parcela da população brasileira conheça a seriedade das patologias psicológicas. Esse visto que é uma coesão causal e ela está costurando todo o texto. Mais adiante, quando diz sendo capaz de comprometer a realização de tratamentos adequados, esse sendo capaz é uma oração que ela usa reduzida de gerúndio e ela faz aí essa conectividade por meio de justaposição, que é o uso lá das orações que eu falei para vocês. Somado a isso, ou seja, ela retoma todo o período anterior para dar sequência. A veiculação virtual de uma vida idealizada também contribui para a construção dessa caótica conjuntura, pois é explicativo, coesão, pois é responsável pela crença equivocada de que a existência humana pode ser feita, isto é, entre vírgulas, também é conectivo, é operador argumentativo, livre de obstáculos e transtornos. Esse entendimento falho da realidade, ela retoma, falho da realidade, fez com que os indivíduos que não se encaixem nos padrões difundidos, em especial no que concerne à saúde mental, sejam vítimas de preconceito e exclusão. No último período ela coloca evidencia-se então. Ela colocou o então intercalado, depois do evidencia-se. Tá correto, pode colocar intercalado. E este então aqui funciona como operador argumentativo conclusivo. E no próximo nós temos aqui consequentemente, ou seja, ela vai mostrar que ela vai falar das consequências aqui neste próximo parágrafo. Tais motivadores geram incontestáveis e sérios efeitos na vida dos indivíduos que sofrem de algum gênero de doença mental. Tendo isso em vista, no próximo período, tudo isso aí, tendo isso em vista, é um operador argumentativo, que ela novamente aponta o período que ficou, tendo isso em vista, para continuar a informação. O acolhimento insuficiente e a falta de tratamento são preocupantes, uma vez que é uma locução conjuntiva causal, uma vez que os acometidos precisam de compreensão, respeito e apoio para disporem de mais energia e motivação no enfrentamento dessa situação, além de acompanhamento médico e psicológico também ser essencial para que a pessoa entenda seus sentimentos e organize suas estruturas psicológicas de uma forma mais salutar e emancipadora. Ela vai colocando dessa, também, o pronome possessivo sua. O que eu digo aos meus alunos no uso do pronome possessivo seu, sua, só para tomarem cuidado. Seu, sua é uma proforma, é uma coesão, mas também muitas vezes causa ambiguidade. Tem que tomar cuidado se causar ambiguidade. Depois ela diz, o filme
toque, aqui ela não colocou conectivo, ela deu uma quebrada, mas como o Enem exige pelo menos uma vez dentro de cada parágrafo, ela não perde ponto. Retrata precisamente o processo de cura de um grupo de amigos que são diagnosticados com transtornos de ordem psicológica, revelando que o carinho fraternal e o entendimento mútuo são ferramentas fundamentais no desenvolvimento integral da saúde. Mostra-se assim, novamente ela colocou o assim, que é um conectivo conclusivo e intercalado, depois do verbo. Mostra-se assim que a estigmatização de doentes mentais produz a escassez de elementos primordiais para que eles possam ser tratados e curados. Na conclusão ela diz, urge portanto. Também colocou o portanto intercalado, tranquilo. Ela repete em alguns momentos alguns conectivos. É bom não repetir conectivo. Dá um certo ar de pobreza quando repete. Trabalhem em alguns conectivos para não repetirem. Que o Ministério da Saúde crie uma plataforma por meio de recursos digitais que contenha informações a respeito das doenças mentais e que proponha comportamentos e atitudes adequadas a serem adotados durante uma interação com uma pessoa que esteja com alguma patologia do gênero, além de divulgar os sinais mais frequentes relacionados à ausência de saúde psicológica. Ela faz aqui um período muito longo, né? Deveria enxugar mais um pouquinho, mas tudo bem. Quando ela diz essa medida promoverá, essa retoma essa medida que ela falou anteriormente. Retoma, promoverá uma maior rede informacional e propiciará um maior apoio aos necessitados. Há uma desproporção nos períodos, não gosto disso, mas o Enem não vê esse tipo de coisa. Período maior, outro menor, deve ter uma certa organização com os períodos. Quando ela coloca ademais, é um conectivo de acréscimo, ademais. Tá certo, ademais também, porém, aqui quando diz ademais também, um excesso de coesão, porque o ademais e o também dá ideia de acréscimo, ademais também acrescenta muito. Olha só, acrescenta muito, não é? Só bastava dizer ademais, cabe à sociedade e à mídia elaborar campanhas que preguem a contrariedade ao preconceito no que tange os doentes. Deveria ser no que tange aos doentes dessa natureza, o que pode ser efetivado através de mobilização em redes sociais e por intermédio de programas televisivos com viés informativos. Tal iniciativa é capaz de engajar a população brasileira no combate a esse tipo de discriminação. Com isso, a ideia platônica será convertida em realidade no Brasil. Ela repete muito esse, o essa, o isso, mas o Enem não penaliza por essa repetição. A banca entende que muitas vezes há uma necessidade de repetir esse pronome, esse, essa e isso. Mas o restante, eu digo a vocês que tomem cuidado, que evitem, que tentem não repetir conectivos. Uma coisa boa também é trabalhar essa parte de enxugar o texto. Vocês que estão se preparando para o vestibular, vocês ainda têm tempo de fazer um bom texto, tirar uma boa nota. Qualquer dúvida, manda uma pergunta para mim, eu respondo a pergunta com todo carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de colocar o meu like, de enviar este vídeo para outras pessoas e se inscrever no meu canal. Até a próxima!